Davi estava em seu palácio em Jerusalém quando soube do golpe de Estado que seu próprio filho estava armando contra ele. O seu filho Absalão pediu para ir até Hebrom, que ficava cerca de 30 quilômetros a sudoeste do país, lá próximo ao Mar Morto. Então, os senhores têm ideia aí de Jerusalém, a posição de Jerusalém para Hebrom, sudoeste, 30 quilômetros. E Davi permitiu, e lá ele foi e armou um golpe de Estado contra o seu próprio pai, com os povos ali da região. Por exemplo, Aitofel e alguns outros que não eram amigos de Davi. Aitofel tinha uma pinima com Davi, porque Davi teve um caso com a neta dele e antes, quando ela era casada ainda. Então ele não aceitou isso. E a neta dele era casada com Davi, foi a mãe de Salomão. Mas ele teve um caso antes, que consumou na morte do marido dela, Urias, que era descendente da região, era um heteu, naturalmente descendente do povo de Éfron. Então gerou um descontentamento, tanto da parte do avô como da parte do pai de Batseba, né? que era Aitofel e parece que Aliel, o nome do pai dela, se não me engano, que era um soldado do exército, era um comandante do exército anterior, do tempo do rei Saul e do rei Davi. Então, os senhores conhecem a história que ele deu uma de juiz sem ser dentro da cidade de Jerusalém, e lá em Hebrom, ele, Absalão, se reuniu com o povo israelita, porque compreendia o seguinte: o reino de Judá, né? Que Davi foi ungido a rei quando o rei Saul se fez inimigo de Davi, ele teve que fugir, ele se tornou o rei lá em Hebrom. Ele reinava em Hebrom, dentro do território de Judá, né? Hebrom para Jerusalém, e o rei era de Benjamim. E todo o povo do norte, do centro do norte, ficou do lado do rei. Então constituiu-se a nação israelita e a nação de Judá. Era Israel e Judá. Já havia essa ideia antes dos tempos mais modernos, no tempo do filho de Salomão. Veio lá um agente secreto de Davi e avisou Davi sobre o golpe de Estado que Absalão estava executando. Tinha planejado e já estava em execução para ataque de surpresa. E Davi se evadiu de Jerusalém, descendo o vale de Cedro ou Cedron, como queiram, atravessando o Getsemo, no Monte das Oliveiras, cerca de 35 quilômetros até o Rio Jordão, e de lá, atravessando o Rio Jordão, indo até Manaim, uma cidade fortificada que ficava na região de Galeade, ou Gileade. Gileade ou Galeade. Próxima, naturalmente, ali ele fundamentou o seu exército para defesa do povo de Judá. Quer dizer, Judá se transportou para Manaim, que era uma cidade fortificada. E ali,
num lugar amplo, lugar de batalha, apropriado para a luta, para a guerra. Ele usou essa estratégia para não haver derramamento de sangue de civis, os inocentes. Então foi para um lugar deserto, que é, na realidade, um campo de batalha, né? Propenso ou propício a campo de batalha. E nesse lugar deserto, havia um deserto, propriamente dito, de árvores, tipo cipó, árvores exóticas, que era o deserto de Efraim. E era um lugar de precipícios. Era um lugar horrível, buracos, crateras. Então era um lugar que era um deserto que ninguém entrava lá, né? Então, no campo de batalha, os adversários, o exército de Absalão, comandado por Amás, um general, o exército de Davi, estratégico, comandado por 3 divisões, três generais experientes, Itai, né? Abisai e Joabe, usando a estratégia de 100 por 1000, quer dizer, Davi preparou um bloco de 1000, um bloco de 100, uma companhia de 100, e um bloco de 1000, uma companhia de 1000. Quer dizer, companhia de 1000, eu só vi isso até hoje no exército de Davi. Então, quando os soldados combatiam 100, eram cercados por 1000. Então, com isso, houve uma baixa de 20.000 soldados do adversário Absalão, comandado por Amás. E Absalão empreende fuga e fica preso nas árvores de cipó, árvores exóticas, toda retorcida. Fica preso pelos cabelos, ele tinha o cabelo longo. E na atração de elétrons, prótons e nêutrons, o cabelo dele energizado, correndo, enrolou todinho eletricamente no galho de árvore, ele ficou pendurado pelos cabelos. E um soldado, eu já contei essa história, avisou o general Joabe foi lá e matou Absalão, o filho do rei Davi. E Davi tinha recomendado para que poupasse a vida de Absalão. Quem viu, o soldado que viu Absalão fugindo do cerco e ficou preso pelo cabelo, não matou porque o rei tinha dito para não matar o seu Absalão. Mas Joabe não quis saber, foi lá e matou. E a guerra ele encerrou, ele tocou a trombeta, avisando que a guerra estava encerrada, e o príncipe tinha morrido, o príncipe rebelde tinha morrido. Agora, eu queria dizer a vocês o seguinte: todos vocês estão intrigados com a parte geográfica, a geopolítica da região. Tendo em vista que esse evento ocorreu a leste e Efraim ficava a oeste, como é que pode ter um deserto de Efraim lá do lado oposto, do outro lado de Benjamim? Sabe por quê? É uma homenagem. Recebeu esse nome porque Efraim era irmão de Manassés. Manassés estava do lado de lá. Então resolveu batizar aquele deserto como deserto de Efraim, seu irmão. Foi uma homenagem, você sabia disso? Então assim se consumou a guerra de Absalão contra Davi. E Davi retorna para Jerusalém. E hoje nós temos o reino de Davi. Até hoje existe o reino de Davi.
é o reino de Davi, porque o reino de Salomão foi um reino de opressão econômico-financeira, e Roboão aumentou isso, foi pior do que o seu próprio pai, né? E deu com a dispersão de todo Judá, daquela região, né? E hoje existem os povos lá de Judá, os judeus, que são os israelitas. Então aquela região ali é a região de Canaã. Canaã, que o Adriano, o romano Adriano, imperador, colocou o nome de Palestina em homenagem aos filisteus, que já não existiam, que eram o pessoal de Gaza, né? Asquelon, Asdod, Ecrom e Gat, das cidades e estados dos filisteus. Então hoje, quem está habitando essa terra são descendentes de cananeus ainda, porque o Líbano é descendente de Sidom e de Éter, filhos de Canaã. E ali existem os árabes descendentes de Abraão, né? Genuinamente descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão, com todos os árabes, né? Descendentes de Ismael e descendentes de Quetura, bem como Edom, a Itumeia, é descendente de Esaú, e Moabe e Amon, descendentes de Ló. Então esse povo, alguns pereceram, mas os árabes e o povo de Judá está lá. Mas os cananeus também fazem parte de todo esse território. Que você possa ter gostado desse explanado da história de Davi em Israel. Davi em Judá. Na realidade, aquela parte lá é a parte dos judeus de Judá, de onde Davi é o rei. Davi, rei de Judá. Jesus da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono do ouro, da prata, de tudo que há na terra e no céu, porque é o Filho do Deus Altíssimo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se entregar a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, porque Ele pode te levar para a salvação no céu.